Eu acho que eu vou começar com a colocação de Ari. Ari trouxe uma série de conceitos que são interessantes da gente discutir, né? Primeiro, essa questão do princípio inteligente necessariamente tem uma espécie de microconsciência no caso das células. É uma tese que os espíritas se dividem, né? Nem todo espírita adota a tese que André Luiz defende. André Luiz vai ir nessa linha de que as células são princípio inteligente em evolução. Mas nem todo espírita aceita, né? Alguns espíritas acreditam que os animais organizados, ou seja, os seres da escala zoológica já organizados e não seres microscópicos ou unicelulares, não teriam vida, não teriam, na verdade, o princípio inteligente ali em evolução, assim como o vegetal e o mineral, segundo alguns autores, né? Ou melhor, em contrário ou em oposição a alguns autores que defendem a ideia de que o psiquismo passa por esses reinos. Adotam esses espíritas a ideia de que na codificação não há nada claramente expresso a esse respeito, e eles têm razão. Não há nada na codificação que diga claramente que o princípio inteligente passou pelo vegetal, por exemplo, ou pelo mineral. Nós aceitamos isso por conta de outros autores de credibilidade, inclusive alguns que eram colaboradores de Allan Kardec, e que após Allan Kardec repetiram tanto isso. A gente tem um vídeo que deve sair daqui a um mês, mais ou menos, porque tem muita coisa ainda na frente, sobre o CUE, né, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Né? E alguns espíritas acreditam que o CUE só aconteceu na época da codificação. Né? O CUE é o método que Kardec, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o método que Kardec se utilizou, bem repetindo um pouco as ciências da época, que é a ideia da replicação científica, ou seja, eu estou no laboratório de química, eu faço um experimento lá, alguém no outro lado do mundo pode fazer aquela mesma experiência e chegar à mesma conclusão. Esse é um método científico. A possibilidade de reprodução de um mesmo experimento e chegar à mesma conclusão. Kardec tomando isso, que era um homem de ciência da sua época, né, e a ciência que ele conhecia era a ciência experimental, ele tomou isso e conseguiu de uma maneira brilhante estabelecer uma espécie de método dentro da doutrina espírita, dizendo que uma informação, para se tornar espírita, ou seja, da doutrina espírita, e não seja apenas uma opinião pessoal de um espírito, porque o espírito pode escrever e não ser doutrina espírita. Pode haver uma mensagem mediúnica e aquela mensagem não ser uma mensagem espírita. Né? Para se tornar um tema espírita, é necessário que haja uma concordância, diz Allan Kardec. Uma concordância. Há alguns espíritas que defendem a ideia de que André Luiz, Emmanuel e esses espíritos que falam da evolução do princípio inteligente em outras formas, não está de acordo com a codificação, defende que o CUE só aconteceu na época de Kardec. Mas o próprio Kardec colocava que existia um caráter evolutivo no CUE. É claro que ninguém, e eu concordo com o Viana de Carvalho e com Emmanuel, ninguém na Terra, acredito, tem as credenciais intelecto-morais para assumir uma postura de Allan Kardec e fazer uma nova codificação. Uma nova aferição nesse sentido tão minucioso como Allan Kardec fez. Mas o CUE continua existindo graças às informações esparsas, porque como a doutrina não é Kardec, eu concordo, eu estava conversando com o Jorge outro dia e concordo plenamente com ele, a doutrina não é Kardec, Kardec foi o organizador, teve tanta honestidade intelectual que Kardec tem uma parte da introdução do Livro dos Espíritos que ele diz assim: alguns informes que eu recebi, o autor que foi responsável por organizar, pensava de forma diferente. Mas como a doutrina é dos espíritos, fizemos questão de colocar aquilo que os espíritos estavam dizendo. Né? Porque, sendo dos espíritos, o caráter da terceira revelação não é personificado em uma pessoa. Os espíritos podem se manifestar em qualquer lugar. Se eles quiserem agora se manifestar no Oriente e dar uma série de mensagens no Oriente, não tem ninguém que impeça isso. Então, o caráter do CUE, do Controle Universal do Ensino dos Espíritos, tem essa mentalidade, o que significa dizer... Mas Kardec chega a dizer o seguinte: primeiro, a concordância, né? E segundo, o bom senso, o crivo da razão. Né? Por quê? Porque a concordância já é um método seguro. Quase sempre, quando uma informação se repete por muita gente falando, tende a ser correta. Kardec, inclusive, tem um texto que ele vai dizer: examine uma ideia e veja para onde a maioria vai. Normalmente a maioria tem razão. Né? Normalmente, porque às vezes não. A escravidão um dia foi considerado algo verdadeiro, legítimo. E ninguém em sã consciência hoje vai achar que a escravidão é algo legal. E a maioria adotava a escravidão como sendo uma visão de mundo perfeitamente
Mas isso não resiste ao longo dos tempos, né? É uma ideia falsa do ponto de vista das leis de Deus, não resiste aos tempos, né? Então, uma concordância e passar pelo crivo da razão, da coerência. Esse é o controle universal. Quando nós pegamos a obra de André Luiz, alguns espíritas me parecem exagero dizer que tudo veio de André Luiz. Aí a gente, não, mas e os outros autores? Tem uma pessoa que diz assim, Flávio, se você parar para pensar, todos os autores depois de André Luiz conheciam de alguma forma André Luiz. E o CUEE que Kardec fala, diz que é necessário que médiuns que não se conheçam, espíritos diferentes. E aí advoga essa tese, mas não é verdade. Existem comunicações, informações mediúnicas, antes mesmo de André Luiz, alguns cujos médiuns nem sabiam quem era Chico Xavier, e que chegaram às mesmas informações com roupagem diferente. A virtude de André Luiz foi descrever de uma maneira mais minuciosa. Né? Coluna espiritual, até Swedenborg falava de cidades espirituais. Estamos falando do século XVIII. Né? Que Swedenborg nem imaginava que no século XX haveria um Chico Xavier. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Né? O cuidado que a gente tem que ter de não achar que a doutrina espírita, o espiritismo só existe na codificação. A codificação é referência diante da qual nenhum espírito pode contrariar, mas isso não significa que Kardec nunca disse que abordou tudo, até porque tem coisas hoje que não existiam na época dele, e é necessário ter abordagens sobre isso, sobre essas coisas que acontecem atualmente. O que não significa dizer que a pedra de toque, a referência maior, é a codificação. O trabalho de concordância desses espíritos é de uma forma tão bem estruturada que a gente não pode colocar na balança apenas um autor espiritual e pesar mais do que a obra de Allan Kardec, não é isso. Mas quando a gente vê a obra de André Luiz, por exemplo, essas informações, não é só André Luiz que fala sobre isso, essa evolução do psiquismo. Então, grosso modo, para encerrar essa colocação de Ari, grosso modo a gente pode dizer o seguinte, não há expresso na codificação, mas também não há na codificação dizendo que começa nos animais. Então, os espíritas que adotam a ideia de que o princípio inteligente começa no reino animal também é uma ilação, também é uma hipótese. Tanto é que no último capítulo dos Três Reinos, quando Allan Kardec fala sobre metempsicose, etc., ele inclusive debate a questão da origem do homem e chega a colocar duas alternativas. A alternativa do evolucionismo em outras espécies, né, em outras faixas, e a criação do espírito humano enquanto hominal já. E ele não chega a definir. Ele chega a colocar a coisa indefinida na época dele. Né? Ele aborda no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos uma frase que eu acho que deve ser considerada. Do átomo ao arcanjo. Como deixar o princípio inteligente... Deixa eu concluir que você vai entender, mas assim, do átomo ao arcanjo é 540 do Livro dos Espíritos, o item 540, que na verdade os espíritas que adotam essa posição, eles entendem de outra maneira esse do átomo ao arcanjo. Eu também entendo como você, a evolução de espécies para além dos animais, né, em reinos anteriores ao mundo animal. Mas há uma interpretação dessa corrente, né, falando inclusive que não está dizendo ali necessariamente que o princípio espiritual passa por átomos, né, mas que tudo se encadeia na natureza numa ligação, e aí faz uma interpretação mais simbólica sobre esse assunto. Né. Agora, o que você falou, Ari, é interessante porque, assim, do ponto de vista da ligação, André Luiz coloca uma coisa tão interessante que é o seguinte, as células parecem ser psiquismos em evolução, o que não quer dizer que tem inteligência no sentido humano. O princípio inteligente permeia o universo, a inteligência, conforme nós conhecemos, está latente. Né? A gente pode dizer o seguinte, o princípio espiritual na fase hominal, ele tem razão. Em épocas anteriores, não tem a conquista da razão. Existe uma inteligência em germe, até porque o instinto é uma forma de inteligência, a gente não estudou isso, né? Então existe um senso ali, né? Uma coisa em germe, embrionária, né? Que André Luiz aqui aborda. Então quando se fala que o corpo luta para que o espírito, eu acho que é isso que Paulo esqueceu e talvez estava tentando discutir, o corpo lutava para que o espírito não saísse, que eu coloquei a possibilidade de ser algo ou moral ou algo fisiológico, e que eu tendi a acreditar que era algo mais fisiológico, ou seja, parece que o corpo humano tem seus atavismos, seus instintos, a ponto de automaticamente, pelos instintos, impulsos da matéria, tentar conservar a matéria, né, e aprisionar o espírito, porque André Luiz não estava fazendo uma... Porque André Luiz não estava fazendo uma consideração moral. É claro que os espíritos apegados à matéria têm dificuldade de se desatrelar dela, mas no caso de Dimas,
a colocação era outra, né? Todo o amparo, aquela coisa, com suas limitações também, né? Mas não me parecia André Luiz escrevendo assim, em função do apego de Dimas à matéria, o corpo impedia ele de sair. Não, parecia ser algo automático, algo biológico, né? O corpo detendo o senhor dele, que é o espírito querendo se desatrelar. Então o processo é complexo, esse processo da desencarnação. Mas eu acho que esse é um ponto importante. E, por fim, só para a gente socializar a palavra, Paulo, por fim, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, a questão do fluido vital, eu concordo inteiramente com você, até porque do ponto de vista prático científico, o fluido vital, a gente ainda não comprova, a gente aceita por conta da informação doutrinária, né? Mas não há ainda uma confirmação cabal, há pesquisas, há teses, fluido vital apareceu ao longo dos tempos com nomenclaturas diferentes ao longo da história, né? Mas a ideia do fluido vital é um conceito de que dá vitalidade à matéria e, vinculando com a matéria e com o princípio inteligente, animaria a matéria de vida. E seria uma espécie de recurso que a criatura tem, com o qual ela se utiliza do corpo e dos órgãos, e à medida que esse fluido volta à sua origem, né, a sua atmosfera original, a matéria elementar primitiva, ocorre, portanto, a desorganização da matéria, a falência dos órgãos e a desencarnação, estaria associada aí. Por isso que foi comentado aqui a questão de que, em algumas situações, o espírito desencarna, mas ainda encharcado de fluido vital, experimenta sensações como se no corpo físico tivesse. Né? E a ponto desses casos aí haverem uma espécie de asepsia psíquica em torno do fluido vital ali restante ainda, porque haveria essa coisa dos vampiros, né? Da vampirização, que talvez a cultura humana colocou como beber o sangue, né? Como algo simbólico que tem a ver com essa ideia, né? Daquilo que vitaliza, que o sangue de alguma forma tem algo muito importante. André Luiz fala inclusive do perispírito se integrar à matéria por intermédio das hemácias e da corrente sanguínea. Então, em suma, eu acho que o fluido vital é um conceito importante, né? O que a gente precisa saber é que ele atende tanto a dimensão material da coisa, no sentido de dar vida ao corpo que o princípio inteligente está animando, e dar vitalidade, e ao mesmo tempo, à medida que a matéria se desgasta, o fluido vital pode se desgastar também, mas ao mesmo tempo ele também sofre os efeitos da influência moral do espírito, ou seja, ele também tem uma ordem moral. O que é que eu quero dizer? Quando o indivíduo, por exemplo, tem uma vida moral em desequilíbrio que desgasta o fluido vital, estamos diante de um efeito moral, porque ele poderia desgastar materialmente falando numa vida moral equilibrada, renunciando, por exemplo, prazeres para se dedicar ao próximo, velando um doente, perdendo noite, dedicando-se ao bem, como algumas pessoas fazem. E por que, nesse caso, a pessoa não necessariamente desgasta e é um suicídio direto? E usando droga, por exemplo, a pessoa dissipa o fluido vital de maneira negativa e acaba sofrendo como suicídio direto. Por quê? Tem um fenômeno moral aí associado. Porque o suicida, ao desencarnar encharcado de fluido vital, experimenta sensações do fenômeno mortis, até que ele se libere totalmente, porque o perispírito está encharcado. Não é necessariamente apenas pela desencarnação violenta, porque senão todo mundo que morreria violentamente ia sofrer. É aquilo que eu coloquei até no grupo. Se for assim, Gandhi sofreu por conta do tiro que tomou. Jesus crucificado porque teve uma morte violenta. Não é pela morte violenta, ainda que a morte violenta gere um choque no ser espiritual, né? Mas o fluido vital está subordinado também à moralidade do indivíduo, né? Como o perispírito e assim por diante, né? Então é interessante isso, né? É interessante isso. Acho que vamos socializar, né? Muito bem. Fale, Karina, que eu te interrompi. Não, eu só quis fazer aquela observação, não sabia se você ia complementar com isso, porque eu acho interessante quando ele se refere do átomo arcanjo, porque na questão 23, né, ele fala como um princípio inteligente, ele pergunta o que são esses espíritos, como se fosse uma coisa, né, e não uma personalidade. O que são os espíritos? São princípios inteligentes da natureza, do universo. Mais tarde, na questão 76, quem é o espírito? Então já personaliza
E eles falam seres inteligentes do universo. Então, eu entendo esse do átomo arcanjo como uma evolução do princípio inteligente até o mais alto grau evolutivo do espírito. O problema é que a gente, como vive agora encarnado, né, num planeta material, e a gente fica limitado à nossa consciência, à interpretação ao que vivenciamos, então fica difícil a gente conceber que tenhamos sido seres bem mais inferiores, inclusive que tenhamos evoluído até em outros mundos. Então, a gente tem que fazer essa viagem de compreensão é complicada, mas é uma hipótese. Eu acho que a expressão de André Luiz, animálculo, né, animálculo infinitesimal, eu acho que André Luiz estava defendendo a ideia de que a célula é um ser microscópico, né? Porque animálculo infinitesimal tem a ver com uma unidade bastante pequena, né? Uma unidade aí da nano, né? Ou seja, bem pequena, né? Ou seja, André Luiz está defendendo que a célula não é apenas uma unidade material, mas que é provida de algum tipo de vida. Claro que é uma abordagem dele, de André Luiz, né? Mas que defende essa ideia. Com relação ao amor, é interessante assim, amor é um fenômeno complexo, porque quando a gente fala de amor, a gente às vezes está usando uma única expressão, né, para dar conta de um único sentimento, mas que se manifesta em níveis que está correspondente ao nível de maturidade de cada um, né? Se a gente parar para pensar, o amor que uma criança tem por uma mãe, né? A criança não imagina como é que a mãe a ama. Não tem nem imagina como é que é isso. Eu estava vendo até uma colocação de... Quem é? Acho que André Siqueira. Eu até o conheci pessoalmente há alguns anos, um grande orador de Brasília. Ele costuma dizer o seguinte, que muitas vezes você, como filho, não compreende algumas coisas que seus pais fazem, né? Não tem a noção, né, do quanto você foi beneficiado, ou quanto você foi, às vezes, assistido. Eu estou falando em termos gerais. É claro que tem experiências traumáticas, né, na área da relação parental. Não vou também romantizar aqui achando que a vinculação mãe e pai com filho é sempre maravilhosa, porque tem mãe que joga até o filho na lata do lixo. Mas eu estou dizendo em sanidade mental, nos casos normais, convencionais. Você não tem ideia do quanto você foi beneficiado. E aí, quando você cuida de alguém, não apenas na progenitura biológica, ou você é pai, você é mãe, ou você cuida de alguém, você se devota a alguém, que a pessoa não tem um nível de consciência para reconhecer você, você começa a lembrar dos seus pais e diz, rapaz, né, eu estou aqui dando, não vou receber retorno e me sinto feliz por dar, porque alguém fez isso por mim um dia, lá atrás. E não recebeu retorno. Eu fico brincando que filho não é investimento. Quem acha que filho é investimento, invista em outro lugar, coloque em algum investimento bancário que vai render mais, porque filho é despesa. Estou falando brincando em termos materiais, né? Estou falando brincando. Porque, na verdade, ali é uma relação que você dá, como diz Khalil Gibran, né? Atira a flecha. E a flecha vai para outro lugar. E vai florescer em outro lugar. E vai beneficiar outras vidas, né? O amor tem um pouco disso, né? Ou seja, você recebe e você também... Porque você recebeu em alguns momentos gratuitamente, você não teve nem maturidade para ser grato, para você devolver. Olha, eu vou fazer isso também com outras pessoas. Eu vou direcionar, vou espalhar também para outras pessoas. Esse é um amor mais elevado, né? Não é um amor infantil, né? Porque quando a gente fala em amor, a gente pode falar do amor que eu dou lá e fico esperando você me devolver. A depender do como você, eu também abaixo um pouco, né? Eu tenho um dimmer, né? Eu tenho uma tonalidade que eu meço o meu amor, a depender do que você me dá, eu retribuo, e aí o nível, né? É óbvio que esse amor eu amo você se você for assim. Né? E claro que há manifestações de amor que apesar de você ser assim, eu continuo lhe amando. Mas aí é um amor que é muito mais elevado, né? Como eu comentei aqui em uma outra reunião, né? Aquela carta de Paulo, né? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Né? Eu acho que ali nem Paulo vivia aquilo, né? Nem Paulo conseguia viver aquilo. Acho que ali só Jesus. Tudo espera, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. É uma outra mentalidade. Um amor que tudo suporta é uma coisa que não é desse mundo, né? Não é normal. No sentido mais elevado. O amor cristão, né? O amor mais espiritual, né? O amor que a gente está tentando chegar lá, né? Porque o amor de Cristo é um amor, esse amor que você acabou de falar, né? Que supera todos os processos. Mas você me fez uma pergunta que falei assim, poxa, é verdade.
Você perguntou o seguinte, você não lembra disso, pela sua cara você não lembra, mas você perguntou o seguinte, será que Cristo iria trazer uma perspectiva, uma proposta de um amor que nós não podíamos alcançar? Ou seja, ia trazer uma ilusão para a gente, olha, vou trazer isso aqui para vocês fazerem, eu sei que vocês não conseguiram trazer. Então, aí você trouxe um processo relativo do amor, que também é amor. Aí eu falei assim, poxa, tem sentido isso, tem sentido que Jesus ele não ia trazer essa proposta, né, acima das nossas possibilidades. Então, tudo isso é amor. Agora, assim, é um processo evolutivo do amor, né? Um processo evolutivo do amor. Os animais, quando eles se cuidam, quando eles se protegem, é um amor. É um amor. É um amor na perspectiva do animal. E que nós aprendemos muitas vezes que nós não conseguimos nem chegar a esse processo do amor. Então, tudo é amor, dentro da sua perspectiva de compreensão, né? Ou seja, no sentido de qual a intenção que sai. Se a intenção é boa, é amor. Se a intenção não é boa, se eu estou fazendo para o outro ver, mas eu estou com a intenção ali de me beneficiar e não de ajudar, então não é amor. Mas qualquer intenção positiva, eu percebo a partir dessa conversa nossa que é um processo de amor. Jorge colocou uma coisa importante. Quando eu estou falando desse amor elevado, eu não estou dizendo que é inacessível. Eu acho que, quando eu falei que Paulo não vivia, eu acho que não vivia quando ele escreveu. Eu acho que ele conseguiu viver ao longo da vida, ele chegou lá, né? Eu acho que há pessoas que conseguem viver o amor incondicional, para a gente não achar que é impossível, que só espírito elevado que consegue. Eu acho que o espírito elevado se tornou elevado na tentativa, né? Haroldo Dutra Dias tem uma palestra recente que ele comenta uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que a preocupação que ele tem como mineiro, e olha que ele tem uma verdadeira veneração por Chico, mas a preocupação que ele tem é das pessoas colocarem Chico numa situação como se Chico já fosse aquilo. Mas se esquece que foi 92 anos e quase 80 anos de mediunidade em concentração, orando e se dedicando. Então, se você ficar 80 anos se dedicando ao bem e orando, você chega lá também. Para achar que é só Chico que consegue e eu sou coitadinho. Não. Né? Fique 14 horas por dia em transe, em profunda concentração, que ele dizia que ele ficava mais no além do que no mundo material. Durante 75 anos de exercício, você vai conseguir também. É a opção dele. Agora, para isso, ele teve que renunciar a um monte de coisa que a gente, às vezes, não está disposto a renunciar. Né? É essa a questão. Mas eu acho que essa fala de Jorge é muito importante para não achar assim, não, o amor incondicional é impossível, é coisa de literatura, etc. Mas, por outro lado, essa ideia de que a gente consegue amar na medida das nossas imperfeições e à medida que o espírito evolui, o amor dele vai ficando mais purificado, eu acho que é isso. Porque o amor no sentido elevado cristão é aquele amor do ouvido, né, do esquecimento de si mesmo, total em relação ao próximo, né? Em prol do próximo a pessoa fica bem, porque não é esquecimento no sentido da baixa autoestima, né? Eu me desprezo e me submeto e fico mal. É o esquecimento de si mesmo no sentido do devotamento e me sinto bem com isso, né? Não é um masoquismo, né? Esse é um amor mais elevado, né? É um amor meta, né? Mas que a gente está, de alguma forma, caminhando. Mas é claro que há expressões do amor dentro da nossa dimensão mais humana. Quer ver uma coisa? Quem leu há 2000 anos? Quem leu há 2000 anos vai ver ali Públio Lentulus errando com Lívia, sendo até cruel com ela em alguns momentos, mas quem vai dizer que ele não a amasse? Né? Por conta daquele desentendimento. Né? As obras de Emmanuel sempre são permeadas de uma certa calúnia, difamação, sempre tem um problema nessa área. Né? Aquele desentendimento, né? E aquela interpretação que ele teve em torno de Lívia, uma sociedade bem machista matriarcal. Claro que ele é orgulhoso, é claro que tinha paixões, né? Que ele tinha problemas a vencer, e por isso ele se sentiu enganado por ela e tratou com absoluto desprezo. Mas quem lê a obra sabe que nos 25 anos que ele a tratou à distância, ele também não ficou bem. 25 anos ele ficou mal. Né? Alheio a ela, embora a amasse. Né? Mas o amor dele estava também contaminado com seu orgulho, né? Com a sua arrogância, com algumas paixões que são muito nossas. Né? Então é interessante isso, né? Para a gente não fazer uma dicotomia infantil, né? Que é a criança que fica ou do bem ou do mal, né? Ou é o bem ou o mal. E às vezes o bem e o mal estão ao mesmo tempo acontecendo dentro da gente. Isso.
E é interessante porque tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá em Sede Perfeitos, né? Cuidar do corpo e do espírito, que o espírito, inclusive, ele divide, né? Dizendo daqueles que viveram uma vida... Ele divide em termos assim, materialistas de um lado e ascetas do outro, né? Ele coloca essas duas classificações. Que a gente pode pensar aqueles que vivem uma vida mundana, e aqueles que adotam a chamada vida sagrada, né? A vida profana, essa divisão, essa dicotomia que a humanidade sempre fez, né? Então o indivíduo que vive para o corpo, vive para a matéria, vive em excessos, né? Que em função da matéria, né? E em alguns momentos cuidando em demasia da matéria, porque vive para o corpo, e o outro, em busca da espiritualidade, negligencia o corpo, né? E aí o Espiritismo vem dizer que, na verdade, existe uma ligação, uma integração, que se você vive só para o corpo, você também está afetando a sua saúde, no sentido mais holístico da palavra, e se você vive supostamente na busca do divino, negligenciando o corpo, você não apenas está agredindo a matéria, mas também está negligenciando o divino. Porque a mensagem meio que acaba sugerindo que o ser realmente espiritualizado, ele atende às necessidades de ambos. Ele só não prioriza um em detrimento do outro, né? Eu, por exemplo, eu não submeto minha alma em função da vida material, porque senão é aquela coisa de vender a alma ao diabo. Em função da vida mundana, eu me corrompo moralmente. Aí não. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas, se eu estou no corpo, a vida do espírito é mais importante? Claro que é mais importante, mas se eu estou no corpo, nessa viagem, o veículo que me leva à viagem também é importante, que é o corpo. Se eu cuidá-lo, eu consigo preservá-lo e consigo viajar nessa jornada bem. Então, esse equilíbrio é importante. Né? Esse equilíbrio é importante. É óbvio que em algumas situações extremas, quando o indivíduo sacrifica a saúde em prol de algo moralmente elevado, aí é uma atitude meritória, específica e bem pessoal, a gente tem exemplos disso, mas via de regra, né, a ideia de você preservar a saúde do corpo, porque o corpo lhe dando mais vida aqui, lhe dá possibilidades de progredir mais espiritualmente aqui, né, porque é o meio que você tem. Se você anular as forças físicas, você está retardando o seu tempo de vida aqui, né? Então, essa ideia é interessante. Só que o Espiritismo é tão fantástico no sentido de integrar as duas realidades, que as duas realidades se afetam de tal forma que a gente chega à conclusão que é uma coisa só, né? A ponto de, se você, por exemplo, atender o seu lado espiritual, você também está atendendo a sua saúde física, orgânica, né? Aquela ideia psicossomática, né? Tem até um autor que ele não usa a ideia de mente e corpo, ele usa a ideia soma-significação, né? Que é essa ideia, se você for escrever a palavra soma-significação, significação, você não sabe se o S é de soma ou se o S é de significação, como se fosse uma estrutura interligada, uma com a outra, né? Interessante porque essa ideia holística, Allan Kardec foi de vanguarda. E a gente tem hoje aí, né, várias áreas, até a Organização Mundial de Saúde fala dessa integração, né, do corpo e do espírito, né? Uma coisa interessante que Jorge falou e que eu esqueci de falar é o seguinte: quando a gente vê no Livro dos Espíritos essa ideia do vegetal e do mineral, e aí uma pessoa que é conhecida nossa, que conversa com a gente sobre isso, ela diz assim, mas Flávio, mineral não é ser. E aí a gente pega os 3 reinos, justamente na tradução que ela gosta, se não me engano é do ID, do Instituto de Difusão Espírita. Kardec, curiosamente, quando divide os reinos, diz ser inorgânico. Ser inorgânico. Foi Kardec que escreveu assim. Né? Então é interessante isso, como ele coloca ser inorgânico, né? Dá o que pensar. Acorreram amigos assustados, sacos de água quente foram-lhe apostos nos pés, mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro, à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. Esse é o trecho. E a outra questão que eu ia colocar é o seguinte,
sobre aquilo que a Ari colocou do luz violeta dourada, né? Que eu insisti aqui dizendo que essa migração parece ser a migração do ser espiritual mesmo, né? E mais tarde a repercussão na constituição do perispírito. E aí, por quê? Porque quando a gente vê o Livro dos Espíritos, questão 88, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Então, talvez essa ideia, né, da centelha, né, talvez pela falta de outra terminologia para a gente entender melhor, né, porque ali não era o perispírito propriamente falando, né, o perispírito se estruturou depois, uma espécie de duplo, né, até Lígia que leu, Dimas, interessante André Luiz falar, Dimas cadáver e o Dimas mais sutil acima dele, né, que estava aqui sendo comentado. Era só isso. Essa questão é interessante e Karina conseguiu perceber e assim notar muito bem, né? Porque às vezes esses pesquisadores, quando não conhecem a doutrina espírita, ficam às vezes em causas que são causas mais imediatas, né? Mas realmente não tem lógica, né? Alguém sofreu uma coisa e volta com o problema do trauma que sofreu. Ainda que em alguns casos isso aconteça, ainda que possa ser que alguma coisa aconteça do tipo, a pessoa viveu um trauma e voltou com sequelas, repercussões, é óbvio que não foi daquele trauma. Às vezes são coisas de lá de trás, né, que redundou, inclusive no trauma, e que redundou. Por exemplo, eu sempre cito isso, os casos emblemáticos que Hermínio Miranda até em A Memória e o Tempo examina, de claustrofobia, né? Então a pessoa viveu a claustrofobia, ou a pessoa foi enterrada viva, ou passou por uma situação, né, ficou presa ao corpo, e aquele trauma redundou numa próxima encarnação, e a pessoa, né, num lugar muito fechado e tudo, vem o pânico da experiência traumática. Isso é aquilo que pesquisadores constataram, mas é claro que deve haver ali um débito para que a pessoa, né, porque senão toda pessoa que morresse de alguma coisa voltava com algum trauma, porque de morte a gente vai morrer de alguma coisa, né, algum fenômeno vai acontecer. Já pensou se toda encarnação a gente ficasse traumatizado pelo fenômeno da morte? Né, a gente ia ficar muito problemático, né, emocionalmente falando, né? Então por que algumas pessoas passam por essas situações e na outra encarnação vêm com essas sequelas e outras não? Tem a ver aí com algo que a doutrina espírita ajuda, né? Um débito, um comprometimento moral, né? Que vinculou o espírito àquele problema, né? Antes de você desligar, eu não iria adentrar muito, até porque vocês falaram de maneira brilhante, esmiuçaram os conceitos gerais sobre a teoria dos fluidos, os passes magnéticos, misto espiritual, e eu acho que é bem por aí mesmo, eu não teria muito o que contribuir, a não ser repetir o que vocês já falaram. Só no último comentário, na última colocação de vocês, que eu acho que é interessante, que é essa ideia de que sempre o equilíbrio é o bom tom nessa ideia, nessa hora. Nem a ideia de banalizar o passe, aplicando desordenadamente a ponto de a gente até correr risco diante de gente que, no fundo, não quer ir para o centro e quer ficar recebendo passe. Eu estou falando até de familiar. Às vezes a pessoa, inclusive, faz na sua casa, todo evangelho tem que aplicar passe a todo mundo, porque as pessoas, me aplicam passe, etc. Quando, na verdade, a pessoa poderia acessar o centro, né? Nem também se fechar para a caridade, em nome da proteção espiritual, não atender um socorro, né? Divaldo tem uma colocação que eu acho interessante naquele Diretrizes de Segurança, que é um livro de pergunta e resposta bem pequenininho, ele com Raul, perguntas que fazem os dois, e ele fala mais ou menos isso, né? Que ninguém fica tomando transfusão de sangue toda hora, então, da mesma forma, a gente não deve banalizar o passe nesse sentido, né? Agora, e ele diz mais ou menos assim, da mesma forma que alguém que passa uma emergência de saúde, a gente atende até no meio da rua, que a gente, em nome, né, do afeto, em nome do socorro, dá os primeiros socorros, né? Da mesma forma também, se a gente puder escolher, a gente vai fazer a cirurgia num lugar asepsiado, que é o hospital. Né? Da mesma forma, então, e aí ele diz mais ou menos assim, que não se deve ficar aplicando passe desordenadamente, de maneira banal.
a domicílio, até porque a gente não sabe como é que a gente vai encontrar aquele domicílio que a gente vai a esmo, principalmente sozinho, que a gente não deve nunca ir sozinho, daí as atividades espíritas normalmente é em conjunto, né? Mas pessoas necessitadas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em hospitais, que não podem ir para o centro, aí realmente eu acho que vale a pena essa intervenção, esse recurso. Mas, tirando isso, aconselhar a pessoa a buscar o centro espírita. Ah, mas a pessoa não acredita no centro espírita. Então, se não acredita, a pessoa não toma o passe. Da mesma forma, se a pessoa está com problema de saúde, ela vai no médico, porque acredita no médico.